Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Inísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Estilo Meeting e hoje nós estamos com uma convidada muito especial e por isso é o Estilo Meeting especial com Maria Dolores, que vai falar sobre o mundo Maria Dolores, né, como que tudo isso começou, né, essa marca incrível de acessórios e que tem muito o teu DNA, a tua história, né, Maria Dolores? Como é que começou, né? Como é que você pensou, não, eu acho que eu tenho que criar acessórios para as mulheres? Bom, primeiro só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de receber vocês. A gente sabe da correria que é a nossa vida, então vocês guardarem esse tempinho para ouvir um pouco da minha história, me sinto realmente muito lisonjeada. E obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer. Bom, esse ano é um ano muito especial para a marca, para mim, porque eu completo 15 anos de Maria Dolores, pessoa jurídica. É porque é tudo misturado, né? E a gente está comemorando, assim, e é uma alegria, porque quando eu olho para trás, eu nem acredito aonde a marca chegou, onde eu cheguei, porque quando eu criei a marca, eu não tinha esse intuito, sabe, de crescer, de ser uma marca conhecida, de ter lojas no Brasil todo, ou expandir no mundo, enfim. Eu queria dar vazão à criatividade, assim. Queria um espaço físico onde eu pudesse expor ali as minhas criações, a minha arte e mostrar para as pessoas, me comunicar através das joias. Eu era muito tímida, sempre fui muito tímida. Hoje não mais, porque eu acho que o trabalho me desenvolveu muito. Fui obrigada. Hoje você nem pode ser tímida, né? Não, hoje estou até exibida. Mas eu era muito tímida mesmo, assim, então talvez, só que eu tinha sempre muita vontade de falar. E na minha infância eu lembro que eu me travava, assim, porque eu era daquelas que queria responder a pergunta da professora, mas eu não levantava o dedo de medo de ficar vermelha, sabe, essas coisas assim. Então eu acho que a joia, ali a minha criação, era a minha maneira de eu me comunicar, sabe? Assim? De você se expressar para o mundo, de Exatamente. dar a tua resposta, né? E ali eu poderia falar, gritar, soltar minhas emoções. Hoje eu percebo isso, assim. Talvez quando eu montei 15 anos atrás eu não tinha essa consciência. Hoje eu acho que isso foi o que aconteceu. E por isso que organicamente as coisas foram acontecendo dessa forma de eu sempre contar histórias através das coleções. Então todas as coleções têm histórias, né? Eu falo sobre algum tema, ou uma vivência, alguma reflexão, ou um livro, uma viagem, sempre tem alguma coisa que eu quero contar. Então é uma maneira de eu me comunicar, olha, eu quero contar para vocês essa história. Então as coisas foram acontecendo, eu chamo, né, o meu trabalho de arte, eu acho que a arte, ela se conecta com as pessoas, então as pessoas que realmente entendem e captam a ideia, elas vieram se conectar com a marca e isso foi acontecendo. Quando vi, foi expandindo e aí mais gente veio fazer parte dela e hoje estamos aqui. Conheço um pouco da tua história, né? Porque já faz bastante tempo que a gente conversa e tudo mais. E a gente sabe que você começou fazendo peças para você e as tuas amigas começaram a gostar disso, sim, né? E aí que o negócio começou a acontecer, né? Conta pra gente como é que era isso, né? Porque você fazia pra você, era a tua forma de se expressar pro mundo e as pessoas olhavam e falavam, nossa, que lindo, eu também quero, né? Então eu sempre estive envolvida com criação, arte, eu fiz curso de pintura, desenho, desde os 5 anos de idade. Então sempre gostei de desenhar muito, então minha mãe percebeu essa minha vocação e me colocou nos cursos de desenho e pintura. Então dos 5 aos 16 eu passei por várias técnicas, eu amava, era assim meu hobby e eram os cursos que eu fazia, né, fora a escola. E aí eu fiz faculdade de desenho industrial, achando que eu ia continuar
nesse caminho do desenho. E a faculdade não, ela era muito técnica, então eu fiz federal, era muito mais, assim, uma coisa meio... A galera do Cefet, assim, Sim, então era, sim. não era bem o curso que eu queria. Eu quase desisti ali, mas fui. E no segundo ano... Na força do ódio. Na força do ódio, eu preciso desse diploma, era mais por isso, assim. Porque eu realmente, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu gosto de ir até o fim, assim. Então, falei, não, vamos lá. Daí, no segundo ano, eu acho que eu também fui despertando, conhecendo um pouquinho mais a minha vaidade. Eu não era tão vaidosa, eu era mais infantilóide, mas meninona. Eu entrei com 16 anos na faculdade, eu entrei antes. E aí, as minhas amigas eram mais velhas. E elas já eram mais avançadas, eu olhava e eu fui despertando uma vaidade ali, fui me conhecendo mais. E aí comecei a querer mudar meu jeito de me vestir e tal. E fui por esse caminho do acessório, não sei dizer como, assim. Acho que gostava e não encontrava os acessórios para as roupas que eu queria. Então fui mudando, eu comprava uma bijuteria, vamos dizer, eu mudava um brinco, eu usava um lado só, eu ia fazendo do meu jeito. E fui gostando disso, então daí as minhas amigas, nossa, faz um desse pra mim, sabe, essa coisa assim? E nesse faz um desse pra mim, eu fui fazendo pra uma, daí amiga da amiga da amiga, e quando eu vi, eu falei, isso é interessante, pode virar um negócio. E aí comecei mesmo a montei uma marca, que era meu apelido na época, e ia para 25 de março, pegava o ônibus de madrugada, às 11 da noite, sozinha, com uma sacoleira mesmo. Caía lá na ladeira Porto Geral, fazia minhas compras, enchia minha mala, pegava o ônibus e voltava, 2 vezes por mês. E ia montar, fabricava, e aquilo virou assim meio que uma terapia, um hobby, uma ocupação, era tudo junto, porque eu não dormia. Às vezes meu pai acordava, eu morava com meus pais, e eles falavam, você não vai dormir? Não, 3 horas da manhã eu estava lá montando bijuteria. E aí eu participei de um bazar grande em Curitiba, que eram várias marcas, se alugava teu standzinho, tipo um mercado Mundo Mix, sim, e eu fui, e eu tinha feito 500 peças, nunca vou esquecer. Uma diferente da outra, porque não tinha... Eu ia criando, né? Não tinha, assim, não era uma escala e tal. Ia fazendo e tal. E aí, eram 3 dias, eu lembro que eu vendi bem, foi bem bacana. E num dos dias, uma pessoa ficou bastante tempo parada ali no meu stand, olhando. Ela olhava, ela provava, e olhava e provava, mas não falava nada. E eu achando tudo aquilo muito estranho, falei, meu Deus, mas o que é, né? Daí ela me chamou, ela falou... Será que vai roubar minhas peças? Você vai copiar, vai levar pra China. Daí ela falou, não, olha, eu sou gerente de marketing da Bergerson, e eu sei que isso aqui não é joia, eu sei que não é precioso, nada disso, mas eu estou encantada com a tua criatividade. Eu achei que realmente isso que você fez... É o que a gente está buscando agora, porque a gente quer trazer um público mais jovem para a joalheria e estamos pensando até montar uma linha de prata na Bergerson, eles tinham essa ideia na época. Você não quer fazer um teste? Eu falei, nossa, mas eu nunca desenhar joia, eu nunca tinha desenhado, nunca. E eu só sei fabricar, né? Falando assim, você quer fazer um teste? Daí me deu um cartão. Eu falei, fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei muito nervosa, eu tinha 21 anos na época. E eu lembro que falei, mãe, não sei nem desenhar, assim, joia. Ela falou assim, faça alguma coisa, procure um curso, se vire, né, se você quer. E aí tinha um curso de adevesaria em Curitiba, procurei um cursinho de gemologia, procurei na internet um curso de desenho, coisa rápida, e montei uma pasta. Até semana passada eu achei essa minha pasta no escritório. Olha que legal! Bonitinha, dei risada, assim, mas foi... Tem que mostrar isso pro pessoal. Foi emocionante, assim, de ver, e me sinto muito feliz de terem me dado essa chance, sabe? Então tem uns anjos na vida, né, que vão aparecendo, assim, e pessoas com uma sensibilidade mesmo que vão dando chance pros outros, isso é maravilhoso, né? É uma coisa que eu carrego muito pra mim, assim, que eu vejo na minha empresa. Às vezes a pessoa ela não tem ali um currículo, não fez muitos cursos, mas eu vejo um potencial ali, eu acho que a gente tem que dar chance. Né? É o talento. Tem que dar chance, tem que olhar com outros olhos, assim. E aí eu fiz essa pasta e, na verdade, eu conquistei também a vaga, vamos dizer assim, porque eu sabia desenhar no computador, então eu fiz meio que
uma mão e um computador, e na época eles não desenhavam no computador, então também viram a possibilidade de um passo a mais para eles. Viu? A faculdade ajudou. A faculdade. Viu? Tudo, sempre tem, é verdade. E aí foi muito legal, porque daí meu chefe deixou eu ficar meio período na oficina. E aí eu fui buscar, me aprimorar, né? Aí eu fui fazer curso de orivesaria de fato, eu ficava na oficina aqui, aprendendo com o Orives, que foi muito bacana comigo. E aí eu fui buscar realmente me desenvolver naquilo e fui me apaixonando. E hoje eu digo que a Bergerson, eu trabalhei 4 anos e meio lá, foi minha faculdade. De fato, tudo que eu aprendi de joalheria, eu aprendi lá. Eu tenho uma gratidão imensa. Até hoje, eu e o Marcelo, nós nos tornamos amigos, assim, porque realmente mudou a minha vida, né? Daí, eu estava 4 anos e meio lá e me casei. E no ano do meu casamento, meu marido perdeu o pai, meu sogro morreu, assim, repentinamente, foi bem trágico. E aí meu marido não quis continuar com os negócios do pai. E eu já estava querendo fazer as coisas do meu jeito, assim, eu gostava de trabalhar lá, mas ouro, pedras preciosas, às vezes você desenha uma coisa e por causa do valor você tem que ir enxugando para ficar comercial, né? A gente sabe que a gente não pode só fazer o que quer, né? E a Maria não gosta de coisa pequena, né? Gosta de coisa extravagante, grande, bonita. E daí você vai, assim, podando tua criatividade, né? Eu acho que a gente tem que aprender com isso também, né? Porque a gente não pode fazer só o que a gente quer. Isso também ali foi uma maneira de aprender a lidar com essas frustrações. Sim. Mas eu já estava com aquela vontade de fazer as coisas do meu jeito, seguir meus horários. Eu tenho essas coisas assim, sabe? Eu acho que criatividade não tem hora certa, né? Para criar, para mim não funciona assim. Hoje eu vou criar. Não. Então, a rotina, eu não sou uma pessoa de rotina, não dá. Para mim não dá. Eu já estava cansada dessa rotina. E aí meu marido falou, vamos dar um tempo, porque ele já estava, né, passando esse processo da perda do pai, de entender o que ele ia fazer. E aí a gente foi para Itália. E aí moramos em Florença e foi uma delícia, né? Recém-casados, não tínhamos filhos. E daí fomos buscar as áreas de interesse. Acabei fazendo 2 especializações de joalheria. Esse tempo é bacana, né? Porque você abre os horizontes, você pensa em uma coisa diferente, você sai dessa rotina louca, sai de onde você está e começa a criar, né? Que o artista precisa disso, né? Muito, muito. Eu preciso, sabe, mudar de áreas com frequência, assim, para mim é muito importante. E aí eu fiz 2 especializações de joalheria, então eu estudava o dia inteiro. De manhã eu fazia um curso na prática mesmo, modelagem em cera e uma orivesaria diferente, bem técnica italiana antiga. E à tarde eu fazia já o desenho digital, então eu aprendi a desenhar no 3D. E foi muito bom isso, porque eu também não sabia desenhar no 3D, eu sabia desenhar no 2D. E foi muito legal porque eram pessoas do mundo inteiro, então eu estudei com chineses, estudei com alemães, franceses. A minha professora não falava outra língua senão italiano, não adiantava falar inglês com ela, então aprendi super bem a língua e me perdia naquelas ruas, então às vezes chegava até atrasada, era 40 minutos da minha casa onde eu aluguei a escola e eu sou meio perdida de localização, assim, sabe? É artista mesmo, né? Aí eu errava, daí quando eu errava eu caía num ateliê, assim, às vezes perdia, sei lá, 1 hora de aula, mas estava num lugar, assim, que pra mim já era uma aula, né? Sim. Então era muito, assim, foi muito rico esse período, assim, foi muito bom, a gente ficou meio ano e o neto fez gastronomia. Fez o cordon bleu, conseguiu emprego, ainda trabalhou num restaurante lá. Não trabalha com isso hoje, mas ama cozinhar e eu me dei muito bem, porque eu não cozinho, então é ótimo. Maravilhoso. Tudo agrega. Tudo. E daí foi muito bom, porque quando eu voltei certo que eu queria montar minha marca. Então isso foi, a gente voltou e no ano que eu voltei eu já comecei a fazer testes com fornecedores e a gente montou a marca, foi muito rápido. Cheguei, me adaptei com alguns fornecedores, abriu o cristal. E aí, eu montei tudo sozinha. E aí, eu vi, né, as limitações de uma artista que quer ser empresária, né? E fui porque eu sou trabalhadora mesmo. Eu não ligo de trabalhar, eu não ligo de dormir pouco. Eu sou, assim,
ir atrás dos meus sonhos e batalhar mesmo. Fazer acontecer, sempre fui, né? sempre. E aí contratei as funcionárias, eu abri e fechava a loja todos os dias. Sistema, aprendi o sistema, Mas treinei. antes da gente falar disso, tem uma coisa super interessante que é muito linda, que eu gosto que você fale. Que é quando você abriu a loja, aconteceu uma coisa... espiritual, né? Isso, conta pra elas que elas vão gostar de saber. Então, só que, deixa eu contar uma historinha antes. Eu, quando pequena, até quando eu contei pra vocês que eu era muito tímida, eu não gostava do meu nome. Porque meu nome é Maria Dolores, não é um nome comum, é o nome da minha avó. E eu nasci no dia da minha avó, por isso que minha mãe homenageou. Mas ela era uma mulher fantástica e tudo mais, mas eu não gostava. E tinha aquelas questões de bullying na escola. O professor errava o nome, as crianças tiravam sarro e tudo mais. Falava, mãe, por que você me deu esse nome, não sei o quê. Ela falava, filha, você vai ficar muito mais adulta do que criança. É bom ter um nome, teu nome é forte, não sei o quê. E um dia eu vejo ele lá no alto. Escute o que eu tô falando. Eu vejo teu nome lá no alto. Falei, então tá bom. E aí foi bem lindo, porque quando eu montei a loja do Cristal, e aí tava o letreiro lá, a minha mãe me puxou pra fora da loja. Aí eu fico meio... E daí ela me puxou, e daí ela falou, filha, olha lá, eu falei pra você que eu via teu nome lá no alto. E nisso veio uma borboleta amarela dentro do shopping e pousou na borboleta, que era a logo antiga, era uma borboleta, era Maria Dolores e tinha uma borboletinha. E entrou uma borboleta amarela e pousou assim na borboleta. Eu tenho a foto, é real, isso existe um registro. E assim, era uma mensagem, né, eu acho, de... Ali eu fiz as pazes com o meu nome. Ali eu vi que a gente pode acreditar nos sonhos, que a minha mãe, né, teve muita sabedoria e... Ela co-criou, né? E assim, ela é muito responsável por tudo, porque assim, você identificar no teu filho desde cedo, né, incentivar ali a vocação dele é muito lindo. Então, deu tudo certo. Aqui estou. E aí você criou a primeira loja, que foi lá, e depois as outras lojas foram acontecendo, né? Daí depois de 6 meses de loja... Ai, obrigada. Que lá, você traz um copinho d'água para mim? Então, obrigada. Depois de 6 meses de loja, as coisas começaram a ficar um pouco confusas, porque eu engravidei, eu estava meio cansada, né, grávida, não passei muito bem, os primeiros meses enjoei muito, e o Neto chegou para mim, meu marido, e falou assim, quanto que você está lucrando? E eu não sabia responder, ele falou assim, não. Eu sabe criar, né? Artista sabe criar. Ele falou, não, deixa eu organizar tuas contas, porque você precisa saber, né, você está fazendo as compras dos materiais e tudo mais, vamos fazer uma planilha, minha planilha é desorganizada e tudo mais. E aí, obrigada. Ele falou, eu vou te ceder meio período da minha funcionária, que era o braço direito dele, e ela vai te ajudar. Só que daí ela não quis mais voltar para ele. Roubou o funcionário do marido. Que é a minha gerente, meu braço direito, está comigo. Ela está comigo há 16 anos, né? Porque começou antes ainda. E aí o Neto acabou vindo, falou, vou te ajudar. E ele já tem uma mente empreendedora, ele é do financeiro, né? Muito inteligente, e aí fechou os negócios dele e falou, não, então vamos junto nessa. E foi bom, porque daí a gente dividiu, ficou tudo que tem a ver com o produto, desde marketing, desenvolvimento, tudo que tem a ver com o produto sou eu. E aí ele fica com a parte administrativa, financeira, claro que ele sabe tudo que acontece, né, na área do produto, eu tô junto, né, na área financeira, tudo junto e misturado, mas a gente conseguiu setorizar e fomos indo. E daí nisso, assim, pessoas querendo revender os produtos, aí veio uma revendedora, foi super bem, quis montar uma loja, montei minha primeira franquia, foi a de Goiânia, que é a minha loja mais antiga, depois do Cristal, e é a minha loja mais linda. Eu digo que o meu sonho é ter a loja de Goiânia, que é da minha franquia, eu não tenho a loja que a minha franqueada tem, e ela merece, é uma merecedora disso. Que é uma casa, que é uma casa, maravilhosa. Mas ela muito merece isso. E as coisas foram acontecendo, muitos passos para frente, tivemos que dar muitos passos para trás, já abri loja, já fechei loja,
já fiz uma expansão internacional, já voltei atrás. Então, assim, vários trajetos e caminhos nessa jornada. Tanto é que a minha próxima coleção, ela vai se chamar O Mundo dá Voltas, que é uma coleção que fala dessa jornada dos nossos 15 anos. E é muito, muito importante a gente falar isso, né, que dentro da consultoria de imagem, que a nossa maioria do público são consultorias de imagem, elas têm muito dessa coisa, né, sabem como criar looks incríveis, sabem como direcionar o cliente para compras de produtos adequados, sabem trazer o diagnóstico, né? Toda a parte criativa da área da consultoria de imagem, elas sabem fazer porque elas têm isso e isso faz muito parte do DNA delas. Sim. Mas a questão da construção do negócio, né? Da organização do negócio, muitas delas têm essa dificuldade. Então é muito importante que dentro dessa criação você tenha alguém que te dê o suporte, o amparo para que o teu negócio caminhe, né? Porque Sim. ele não vive só da criação, né? É muito importante ter esse apoio de alguém que te ajude nessa parte financeira e organizacional, né? A gente vê muita gente talentosa que acaba desistindo ou não dá uma continuidade justamente porque não tem esse apoio, assim. Então eu agradeço muito porque eu realmente tive. Então eu falo que esses anjos que foram aparecendo na hora certa. Então quando o Neto veio foi um momento que estava crítico para mim, que talvez ali poderia afundar. Uhum. Porque se era um negócio que já estava de pé, precisa dessa base, né? Sim. Não adianta, não dá para viver só de arte. Sim. Que é o sonho de todo artista, eu gostaria. Mas não é a realidade, assim. E as coisas foram acontecendo e também hoje eu acho ótimo, porque eu me desenvolvi nisso, assim. Então hoje eu também me interesso muito por isso. A gente tem as reuniões gerenciais que acontecem de 15 dias, participo e estou debatendo essas outras áreas que eu fui obrigada a aprender e hoje eu não posso me fechar os olhos e achar que eu só vou criar. Né? O negócio é meu, eu cuido com muito carinho, então tem que estar muito segura de tudo que está acontecendo, né? Sim. E a gente estava falando ali fora, né, sobre a questão das tuas criações, né? Como é que você tem essas inspirações, né? Que às vezes tudo para você, às vezes uma conversa, às vezes um lugar, traz essa questão da inspiração que você traz e que é um sucesso, né? A Flor da Pele foi um sucesso absurdo, né? A Ali tá usando aí. As pessoas adoram flores, né? Então conta pra gente como é que você entende isso, né? Porque na verdade é um entendimento, né? Que você traz e que você tem essas inspirações e a coisa acontece, né? O produto. E é muito baseado nas minhas vivências, por isso que eu estava contando ali para ele ali fora sobre, às vezes acontece, você nunca pensou em dar aula, por que você não dá curso? Eu falei, porque eu não tenho uma metodologia de criação, assim, é muito natural, as coisas acontecem, cada coleção de uma forma, as inspirações aparecem de uma maneira, e é muito baseado nas minhas vivências mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama flores, gosto de colocar flores na minha casa, adoro estar perto de flores, mas nunca consegui desenhar flor. Uhum. Então, assim, nem quando eu fazia curso de desenho quando era criança, eu nunca tive flores. E coleções, nunca tive coleções de flores. Uhum. Depois eu fiquei olhando, meu Deus, eu nunca fiz. Sempre muito geométricos e arquitetônicos e mais orgânicos, mas flores não tinha. E a girassol é a minha flor preferida. E de repente, ano passado, veio o girassol. E a coleção foi um sucesso, graças a Deus, e ficou lindíssima. E depois já veio a Flor da Pele. Eu falei assim, nossa, fiz as pazes com as flores também. Então, assim, são coisas que, sabe, vão acontecendo, assim, sem eu mesma esperar. Então, pandemia foi um momento em que eu me mudei praticamente. Eu me mudei para a fazenda. E eu sou uma pessoa bastante elétrica, eu gosto de movimento, eu gosto fazendo assim, relaxo no final de semana, mas no meu dia a dia eu gosto dessa coisa do movimento. Urbano. Sou super urbana, super. E aí fui pra fazenda e de repente quando vi, né, todo mundo preso, muda aquela vida, foi um momento de muita reflexão e eu tive o meu primeiro bloqueio criativo, que eu nunca tinha tido. Eu não conseguia pensar, e aí eu percebi, eu só consigo criar se eu estiver em paz. Por isso que eu busco sempre um equilíbrio na minha vida, porque eu preciso estar em paz. E naquele momento, acho que as cabeças, muita emoção, muita coisa passando, todas as lojas fechadas,
né? A gente tem as franqueadas, todo mundo tem uma pressão, uma responsabilidade. A pandemia não era minha culpa, mas eu tenho uma responsabilidade perante todos os parceiros, né? Então era muita coisa, assim. E aí veio a coleção Reset, que é falar, opa, não se cobre tanto, né? Pare, respire, tá todo mundo passando por isso. Então vamos levar uma paz. E aí eu levei a coleção Reset, que falava sobre isso, né? Sobre essa paz. Então sempre levando alguma mensagem boa através das criações. Em seguida já veio a Paradoxo, que é uma coleção que fala sobre aceitar as imperfeições. Paradoxo era uma inspiração do Kintsugi, que é uma técnica japonesa das cerâmicas quebradas que eles colam. E os japoneses acreditam que essas cicatrizes tornam a peça ainda mais bonita, porque mostram as vivências da peça, está muito relacionado à nossa vida. Então, aceitar as vulnerabilidades, né? Então, as peças traziam imperfeições. Eu falei para a fábrica, não precisa polir o metal até o fim. Eu quero mostrar as imperfeições da fabricação, sabe? Até trouxe umas reflexões, então eu trouxe peças lisas de outras coleções e na Paradoxo eu amassei elas para trazer assim, qual seria a mais bonita? Lisa, perfeita, polida ou a cheia de imperfeições, né? Então, e é tão bacana, porque a lisa já saiu de linha, né? Agora todo mundo já quer a imperfeita. E uma coisa que é interessante ver nas tuas peças é que mesmo elas sendo tão diferentes, né, que você já criou muita coisa, porque a tua coleção é uma coleção grande, né, tem bastante peças, mas ela tem um DNA. As pessoas olham e veem, nossa, isso aqui é Maria Dolores, né? O que você deve isso? Porque isso tem alguma coisa que faz uma conexão com todas, né? Mesmo coleções diferentes se conectam umas com as outras. E isso eu acho que não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa que você faz intencionalmente, acho que é uma coisa intuitiva que acontece, né? Também não tem assim porquê, eu acho que é a assinatura mesmo, assim, sabe? E essa assinatura, ela tá presente em todas as coleções, independentemente se é geométrico, orgânico, temático, lúdico, sério, assim. Tanto é que eu vejo que as peças, elas muito se conversam em coleções. Então eu tô com equilíbrio, eu tô com reflexo, eu tô com geométrica. Então essa foi a primeira coleção, essa aqui era toda orgânica, ó, essa é tudo geométrica. Então assim, eu vejo que as coleções, elas se conversam justamente porque tem um traço muito autoral ali, né? É uma assinatura que é minha, assim, não fico buscando, aqui eu preciso colocar minha assinatura, né? Não é, quando eu tô desenhando... Acontece. É como as inspirações, né? Vêm e vão acontecendo, né? A gente teve uma coleção que foi muito bonita também, que foi a Ela Voa, né? Que é uma coleção muito interessante. Conta pra gente a história dessa coleção, como é que veio essa... Então, a Ela Voa é uma coleção que tem a borboleta como o formato principal. E a borboleta, sim, sempre esteve presente. Tanto é que foi minha primeira logomarca, a borboleta. E eu sempre gostei desse símbolo borboleta porque eu acho que é o símbolo da transformação, né? Do bruto ao belo. Sim. Então tá muito atrelado também ao meu trabalho, a pedra bruta, a transformação. Eu acho que a lapidação só vem com o brilho, né? Eu gosto dessa frase. E também a feminilidade, eu acho que a fluidez, a leveza, são vários pontos que para mim estão ligados a esse símbolo da borboleta, e fazia muito tempo que eu não trazia isso para a coleção. Daí eu quis trazer essa borboleta de uma forma diferente, mas como uma homenagem a todas as outras borboletas que eu tinha feito, um resgate desse símbolo que foi o início da marca. Alguém tem alguma pergunta? Fale. Em relação ao plano de expansão internacional, você desistiu completamente ou você ainda pensa em explorar isso? Não, completamente não. A gente tem um showroom em Miami, com um sócio daqui do Brasil, é um pessoal que foi para lá e faz a nossa representação no estado da Flórida. E a gente tem algumas revendas em alguns países, tanto na América Central, América do Norte e na Europa, alguns países. Mas, durante anos, participamos de feiras, Nova York e Paris.
E feira é uma coisa difícil, você tem que ter uma regularidade, uma frequência, mas mais do que isso, você tem que ter um escritório lá, um pós-venda lá. Então, a gente não conseguia dar essa atenção e esse cuidado. E eu tenho... eu sou muito detalhista com a marca, eu tenho esse cuidado, querendo ou não, é meu nome, eu digo que é meu filho, né? Minha filha. Então, qualquer coisa que desse de errado, eu não ia ficar feliz com isso. Então, a gente resolveu parar com essas feiras por a gente não conseguir ter uma estrutura, até porque o investimento é muito alto, então a gente ia ter que fazer escolhas, e nessas escolhas a gente optou por dar mais força e fortalecer nosso nome no Brasil. E foi aí que o nosso atacado no Brasil cresceu. Hoje a gente tem 320 revendas espalhadas no Brasil todo, e eu acho que foi uma estratégia muito acertada, porque a gente fortaleceu a marca aqui. E para mim é um laboratório de pesquisa muito maravilhoso, porque quando eu viajo a gente vai muito para o interior, muito. E a gente vê que o Brasil é continental, né? Uhum. É com milhares de culturas diferentes num país só, assim. Então, as coisas que funcionam aqui não funcionam da mesma forma no Recife, no Sergipe, no Rio Grande do Sul. Então é muito bacana essas trocas que eu tenho com as minhas parceiras e revendas do Brasil todo, e isso para mim traz muitas inspirações. A coleção Oásis Dourado, por exemplo, que eu fiz no Jalapão, foi de uma conversa. Eu falei, não, eu quero ir para lá. E no fim nasceu uma coleção em parceria com as artesãs lá, que foi uma das minhas coleções preferidas pela experiência, que foi a coleção mais difícil da minha vida, mas pela experiência que eu tive, então de conhecer melhor ainda mais, até porque eu acho que a minha joia tem muita brasilidade, ela traz muita brasilidade assim, no formato, no estilo, no material. Então eu tenho interesse em ir longe, para fora, porque os estrangeiros eles valorizam muito a pedra, né? Eles não têm tanto acesso que nem nós, para nós é mais comum, o brasileiro já não se encanta tanto. O estrangeiro fica bem enlouquecido, assim. Mas acho que passo a passo. Se fosse fácil, todas as marcas estavam fora, né? Sim, não é e fácil. uma coisa que é importante é a questão da história, né? Se a pessoa não conhecer a história, né? Cada uma peça tua e cada uma coleção, existe uma história por trás. Se a pessoa não sabe vender com essa história, acaba que não faz muito sentido só a peça, né? Eu acho que imprimir padrões, assim, sabe? Você conseguir imprimir teu padrão em todos os lugares, assim, a gente vê a dificuldade, mesmo no Brasil, sabe? Tem que estar sempre lá supervisionando e sempre fazendo treinamento. Então não é fácil. Não é fácil. Mas alguém? Eu gostaria de saber um pouquinho mais do seu processo criativo. Você ainda não sei se você cria sozinho ou se você já tem uma equipe. E se normalmente ele funciona à noite, você olha uma coisa, já te vem a ideia, você desenha. A gente fazendo um paralelo com os músicos, é igual um músico que senta e consegue escrever uma letra inteira. Como que é? Então, uma coisa que é muito pra mim, assim, que acontece sempre em todas as coleções, em todos os momentos, é que eu preciso criar em silêncio sozinha. Isso sempre. Em silêncio não, tem que ter minha musiquinha, mas eu não posso ter outras pessoas. Eu tenho que estar sozinha. Então, chegou o momento de criar uma coleção. A gente tem um cronograma. Criamos 7, 8 coleções por ano, mais ou menos isso. Então agora eu vou começar a minha coleção do Dia das Mães. Eu vou começar a desenhar o Dia das Mães no ano que vem. Então estou nesse momento, vou em busca dos temas. Geralmente já sei, vai chegando perto eu já imagino o que eu vou fazer. Se eu vejo que é um dia que eu estou mais criativa, vamos dizer, eu sinto isso. Eu pego meu computador e vou para casa, eu nem fico no escritório. Porque no escritório ali a demanda é muita gente, vão lá, hoje ali do escritório, quantas pessoas tem? 60? Hoje a gente está em 60 pessoas no ateliê, então é muita coisa, é telefone e tal, então tem semanas que eu passo a semana inteira em casa, assim, eu não apareço lá, semanas que eu estou num processo de criar intensamente. Tem dias que minha criação dura uma semana inteira, eu fico lá criando, tem vezes que 2 dias, de repente eu dou uma pausa, varia muito, mas eu preciso estar sozinha. Eu sempre criei tudo sozinha. Fazem 4 anos que eu tô com a Isa, que é uma designer, mas ela
desenho algumas peças, sempre com a minha direção ali, mas já estou dando mais espaço para ela. Porque é muito complicado, que nem você falou, a minha joia tem uma assinatura muito forte, a gente não pode se descolar disso. E eu tenho dificuldade de colocar para fora em palavras o que eu estou pensando. Então a pessoa que está do meu lado tem que ser meio mágico para entender ali, né? O que será que essa louca está querendo dizer? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas ela está indo super bem, e agora também contratei mais o Adam, e que vai começar, porque a minha ideia é mais pra frente criar um time e eu ser uma diretora criativa para que eu possa sair mais, viajar mais, buscar mais referências. Tenho uma vontade de fazer uma linha home, tenho vontade de fazer linha de roupa também. Não sei, minha filha quer ser estilista, quem sabe uma collab com ela no futuro. Então, assim, tenho meus planos também, né, pra gente não ficar, acho que a marca vai evoluindo, a gente vai evoluindo. Então, hoje 95% das peças sou eu que crio. E amo, e assim, toda coleção que chega é o mesmo entusiasmo da primeira que eu criei na vida. Eu saio gritando pelo escritório quando o protótipo está na minha mão. Né, Keila? Tipo louca. Mas é filho, né? Materializou. Pum. E daí é muito bom. E você tem aquelas que são peças que ficam para sempre, né? Que não saem. São os ícones. São os ícones, né? E que as pessoas têm sempre uma peça que ama e que, acabou, e daí fica, meu Deus, e agora, como é que eu faço? E que não tem nos ícones, né? Tem que aproveitar logo, né? Saiu a coleção, tem que comprar logo, né? Porque hoje a gente não tem como fazer sob encomenda, né? Isso a gente não consegue. Mas a gente ouve muito, isso que é legal, tem uma troca muito grande com as pessoas que gostam da marca, com os clientes que usam a marca. Então, ouvimos muito, tem essa troca das vendedoras, das gerentes com as clientes, nós da rede social. Então já vai notando, muita gente está pedindo essa peça de volta. Ou, não sei, fiz uma coleção de flor. E daí em 2000 e tananã, tinha uma peça que, nossa, mas conversa muito com isso. Vamos trazer novamente? Então, pode ser que ela retorne. Pode ser que a flor da pele volte. Vai voltar. No Natal ela volta. Ela vai voltar no Natal. Quem não comprou ainda tem a oportunidade de comprar no Natal, já pede pro marido, né? Essa vai voltar. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Continuando essa parte do processo criativo, eu queria saber das cores. Você busca, como você faz antes, né? Porque na moda a gente tem que fazer uma pesquisa para a coleção do ano que vem, pesquisar as cores que vão estar em alta. Você pesquisa ou é intuitivo também? É intuitivo. Se der uma coisa assim, eu não sigo tendência de verdade, mesmo. E tive muita sorte várias vezes das cores que eu usei na coleção estarem totalmente conectadas com a cor. Por exemplo, a flor da pele, eu escolhi o magenta, que é uma cor que não tem na pedra natural, não consigo numa pedra natural com aquela cor. Então, às vezes, eu uso na resina cores que eu não consigo na pedra natural. E o magenta era a cor do ano e o laranja era também que foi outra cor. Falei, nossa, bingo, Deus sabe. Então, são coisas que acontecem, mas não por uma pesquisa. Tanto é que eu assinava um birô de tendências, que é o WGA, SM, inclusive a gente até fez umas parcerias com eles, e aquilo deixou de, para mim, para a criação, deixou de fazer sentido. Fazia muito sentido no sentido do comportamento, que eu acho importantíssimo, eu adoro saber sobre comportamento, marketing, layout de loja, embalagem e tudo mais. Mas na criação, eu até procuro não entrar muito nisso, assim, sabe? Eu acho que isso me torna muito único. Né? Porque às vezes você fica tão ligado na tendência, isso vai acontecer, isso vai ser bacana, que você bloqueia outras vias que podem ser muito interessantes de trazer alguma coisa muito nova. E eu acho que como eu consumo muito informação, o Instagram para mim é uma ótima fonte de informação, de pesquisa, e eu gosto. Vejo revista, estou sempre antenada, acompanho, assim, não que eu siga a tendência para o meu trabalho, mas eu, para me vestir, gosto e tudo mais, eu acho que naturalmente vai absorvendo, né? Então, assim, eu não sigo, mas está ali no chipzinho. Então, acho que na hora da criação, aquilo vem, não necessariamente eu segui uma tendência, mas são informações que estão ali, que eu acho que na hora de criar elas vão aparecendo.
Você falou uma coisa, né? Que cada peça é um filho novo que você tem, né? Que você fica muito empolgada. Você tem uma peça de cada uma? Como é que você faz para escolher as peças que Maria Dolores vai ter no seu closet? No começo eu tinha. No começo eu tinha. Assim, era difícil não ter. Mas aí meu marido falou, ou as joias ou eu, porque eu vou ter que mudar. Não cabia mais. E aí, agora não tenho mais condições, né? Eu escolho algumas e... Vai fazendo uma reciclagem? A gente vai trocando entre as amigas, entre as funcionárias. Ah, eu preciso daquele brinco, eu não peguei esse brinco, eu não tenho, você tem. Quando a gente quer usar. E escolho algumas peças bem ícones, assim, algumas peças que na criação tem uma história, pra mim, pegou mais fundo, sabe? Então, tem sempre um porquê, assim. Entendi. Então as peças que você tem no seu closet são as preferidas pra você. E às vezes ele é assaltado. Essas devem ser as que as pessoas mais querem. Eu quero que a Maria Dolores tenha no closet. Às vezes eu cedo. Às vezes eu cedo. Muito bacana, porque às vezes uma cliente pede um brinco, né? Uma coisa. Às vezes vai. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Como eu sou de fábrica, eu não podia deixar de perguntar um pouquinho sobre o processo produtivo. Como funciona? Eu fiquei super curiosa para entender. Como que é isso? Vocês têm uma fábrica própria da Maria Dolores e como que funciona esse processo produtivo? Amanhã eu vou soltar um vídeo e você vai ver. Eu tava lá ontem. A gente tá editando esse vídeo, amanhã a gente vai soltar. A gente vai fazer um vídeo bem bacana, porque isso é uma curiosidade muito grande e eu vejo que toda vez que a gente coloca alguma coisa sobre o processo produtivo, as pessoas gostam. Né? E é muito legal mesmo. Ver, né? Elas gostam eu gosto de ver também. Como é que nasce. Eu adoro ver as outras marcas. Das marcas que eu admiro, de qualquer coisa, né? De qualquer produto. Então é um processo bem longo. São de 7 a 9 meses uma coleção. Desde o momento que eu desenho até o momento que chega na loja aqui. A gente trabalha com fábricas terceirizadas, só que na verdade uma das fábricas, a nossa principal, só trabalha com a gente. Então é praticamente nosso parceiro master, assim. Então hoje ela só fabrica Maria Dolores. Mas a gente tem outras fábricas, porque assim, as minhas joias têm muita miscelânea, né, de materiais. Eu trabalho com tecido, trabalho com resina, então uma faz resina, pedra, metal em outra. Às vezes eu quero um banho diferenciado, é outra. Então a logística é complicada também, porque tem coleções que transitam em 4, 5 lugares até chegar aqui, assim. Então é bem complexo. Muitas das minhas joias é muito bacana, porque um dos engenheiros de produção, toda vez que eu chego com a coleção, eles me esperam assim, já com o olho desse tamanho. Ele falou, meu Deus. O que essa louca vai trazer dessa vez, né? E é muito bacana, porque eles são meio mestres da engenhoca, sabe, MacGyver. Eles criam peças, eles fazem máquinas para peça. Porque ali é um acabamento diferente, é uma armação diferente, é uma coisa que nas tradicionais não vai, e de repente se for fazer vai ficar um preço absurdo e a gente precisa ficar acessível, né? Enfim, então é bacana porque é uma construção de engenharia que eu tenho junto com eles. Então, após o desenho eu faço uma reunião técnica com todos, a gente olha detalhes por detalhes e nessas tem muitas surpresas, porque às vezes eu desenho uma coisa que parece muito simples e tem uma complexidade gigantesca, como às vezes eu acho que os caras vão ficar com o cabelo assim e é muito simples de resolver. Então, sempre tenho surpresa, eu estou sempre aprendendo, eu acho que eu nunca vou saber tudo. Cada peça que eu crio é um aprendizado novo, e isso é muito legal, porque todo dia eu estou aprendendo, então acho que é por isso que eu não canso, né? Já me perguntaram, mas você não cansa, não está cansada? Né? Eu trabalho bastante. Eu acho que sabedoria nunca é demais. A gente é uma coisa que alimenta, assim. Então eu vejo que ali o desenvolvimento também, eu aprendo todos os dias e aprendo como que lapida. Eu acabei aprendendo todas as técnicas. A gente foi para a fábrica ontem porque estamos gravando um vídeo institucional dos 15 anos da marca. Então passamos por todos os processos, aprendi mais um pouco.
Ontem eu aprendi como diluir o ouro. Não sabia como se diluir o ouro no líquido, que até esqueci o nome do líquido lá. E é fantástico, é tudo meio mágico. Eu não digo, isso é uma magia, mas é tudo muito mágico, assim. Mas é bem complexo, sabe? A minha vontade era de poder levar todas as minhas clientes lá. Todas, principalmente as que dizem é caro. Porque... Essa é boa. Porque sempre te pergunto, nossa, mas aumentou muito, nossa, por que a Maria do Lanche está tão cara agora, né? Porque assim, pra mim a hora, e eu tô falando isso tirando a brincadeira, mas assim, quando chega lá, eu vi porque eu levei meus funcionários que nunca tinham ido agora, os designers, né, nunca tinham ido, eles foram lá, e a hora que chegaram e viram a complexidade, é tudo muito manual, gente. É pedra por pedra colado. Sabe essas pedrinhas das aliancinhas? Tem o quê? 3 milímetros a pedra. Você pensa lapidar na mão, uma por uma, depois colar uma por uma. É muito manual, daí de repente mistura com o industrial, que é a máquina. Então essa mistura do industrial, manual, artesanal, a pessoa fica assim, é inacreditável. Daí a pessoa fala, meu Deus. Agrega valor. Muita. Né? A gente tenta passar tudo isso através dos nossos vídeos. Eu tento mostrar toda vez que eu vou, eu faço os vídeos. Mas é claro que a gente não consegue mostrar a dimensão daquilo. Quem vai pra lá consegue sentir. Então eu falo, meu sonho era poder mostrar pra todo mundo, porque é fascinante, é fascinante. E as pessoas adoram, né, ver como é que acontece, né, como é que a mágica, né, acontece. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tem duas perguntas, na verdade. Não é sobre a tiragem das peças, a gente sempre observa que acaba muito rápido. Às vezes eu deixo pra pensar, no outro dia vai olhar, não tem mais. Então não pode pensar, tem que comprar na hora, né, Maria? E a segunda é uma curiosidade sobre a coleção da Disney. Tu tens essa liberdade de criação, assim, e ali tinha algumas diretrizes a serem seguidas, né? Como que foi isso? E como que chegou essa, não sei se chama licença, como que chegou essa... Bom, da tiragem, a gente tem, assim, pelo histórico da marca, que a gente já consegue saber que anéis num tamanho X saem mais, colares num tamanho, né? Então, assim, peças muito grandes, mais statement, a gente acaba também pedindo um número menor, porque eu acho que a pessoa que investe naquilo também não quer que todo mundo esteja usando, acaba ficando uma peça mais exclusiva. Então, a gente também traz menos para dar essa exclusividade para essa pessoa que vai investir numa peça mais cara e ela quer uma peça mais exclusiva para ela. Então, a gente acaba não trazendo tantas. Uma peça que faz muito sucesso acaba voltando depois, mas a ideia é essa, assim. E tem peças que surpreendem nós mesmos, assim. A gente imagina que isso é suficiente, de repente todo mundo se apaixona por aquela peça e acaba saindo. E quando acontece isso, dessas geralmente voltam, mas não tem muito como saber. A gente tem um histórico, mas como as peças são muito diferentes, é tudo muito inédito, a gente faz meio pelo feeling, né? E pelo esse histórico de tamanho, preço, aparência, a gente consegue fazer ali um pedido assertivo, mas tem peças que realmente voam. Da Disney foi um presente, assim. Eu recebi uma ligação do nada. Era uma mulher lá do escritório da Disney Brasil, São Paulo, dizendo que ela estava em Maringá. Eu tenho uma franquia lá. E ela passou na frente e sentiu uma coisa, ficou encantada e tal, e queria conhecer um pouco mais sobre a marca, porque a Disney estava querendo umas marcas mais autorais, sair dessa coisa de marcas muito grandes. E daí me convidou eu e o Neto para uma reunião, a gente foi para lá e eles explicaram como que eles faziam as collabs, e eles nunca tinham tido collab com marca pequena. Eu sou considerada uma marca pequena, então de acessórios eles tinham ali Pandora e Vivara e Swarovski. E aí começou o namoro, porque assim, a Disney é bem complexo, zilhões de padrões. Então quando eu falo em padrão, hoje falando sobre o internacional, a Disney é um exemplo maravilhoso, assim. Realmente o que eles fazem é... E aí a gente começou nesse namoro, foi um namoro de 2 anos para dar certo, porque eles tiveram que auditar a empresa inteirinha.
todas as fábricas que a gente trabalha, até a embalagem onde a gente faz, todos os nossos fornecedores tiveram que ter sido auditados pela Disney para ver se a gente estava apto a ser um parceiro deles. Passamos no teste, alguns ajustes, a gente teve que fazer vários ajustes, inclusive as fábricas e tudo mais. E aí eles passavam um calendário e nós poderíamos escolher dentro desse calendário os personagens que a gente queria trabalhar e as coleções, porque a gente tinha que pagar um royalty para eles. Então tinha que ser um valor que ficasse bom para os dois, então a gente tinha que ver o que para Maria Dolores ia funcionar para poder dar certo com esse contrato com a Disney. Então, o primeiro ano a gente optou, claro, o Mickey foi um sucesso, foi muito legal, porque quando a gente fez o vídeo ficou lindíssimo. As pessoas, quando a gente começou a divulgar e dar os teasers e tudo mais, antes de abrir loja, tinha gente fantasiado de Mickey na porta. A gente não tem noção da comunidade Disney Lover que existe, eu não sabia. Então, é mais uma coisa nova que a gente aprendeu. Tinha gente de Mickey e Minnie na porta antes da loja abrir. Várias agências de turismo, essas agências, foi muito legal porque a gente teve divulgação orgânica absurda, porque eles mesmos divulgavam as peças. Tanto é que os Mickeys acabaram em 3 dias, né? 3 dias esgotou, a gente não tinha Mickey mais. Daí depois a gente fez Minnie, depois a gente fez Namoro Mickey e Minnie, depois a gente fez Cruella, que foi junto com o filme da Cruella, aí fizemos Malévola, que foi um sucesso também, aí fizemos Princesas. Foram 2 anos de parceria. Eles queriam que a gente continuasse, que pra mim foi muito bom. Você está vinculado com a Disney, nós ganhamos prêmios. Daí a gente ganhou um prêmio. Foi a marca licenciada da Disney que mais vendeu e mais teve um sucesso de mídia para eles. E a gente acabou optando por não continuar a parceria. Assim, quem sabe no futuro, porque foi muito feliz, nós somos muito felizes fazendo essa parceria, mas eu acho que também ficar vinculado à marca, só um parceiro, não seria o caso, porque nós somos uma marca autoral e eu gosto de tentar outras coisas também. Então, assim, não fechamos portas. Eu acho que eu quero um dia de novo voltar, porque a experiência com a Disney eu aprendi muito, essa questão de padrões, você tem que seguir muito o que eles fazem, é mais engessado, mas eu consigo entender, sabe? Muito bem isso, então foi maravilhoso. Quem sabe um dia a gente não tem um mundo Maria Dolores na Disney? Não, ia ter coisas muito interessantes desse mundo Maria Dolores. Eu amei. Foi uma collab muito linda. Foi lindo. Foi um presente inesperado. Muito bacana, Maria. Falando então um pouco, né, sobre essa questão de você ter esses parceiros todos, né, e você fala muito dessa questão assim que as coisas acabam acontecendo, né, e que vem até você, né? Você agrega isso a alguma coisa, né, a espiritualidade? Como é que você se abre para esse universo, para você encontrar essas respostas e encontrar essas pessoas? Porque de certa forma a gente tem que estar aberto e atento a esses sinais, né? Olha, eu não sei, assim, eu acredito muito nessa questão de conexão, de energia, de quem faz o bem recebe o bem. Esse é até um mantra que eu falo para os meus filhos toda manhã, que a gente repete. Eu acredito muito disso. Eu tenho uma visão, pode ser até meio romântica da vida, mas eu prefiro ser assim, sabe? Porque eu acho que a vida é essa aqui, a gente tem que viver da melhor forma possível. Procuro fazer tudo na minha vida de forma leve. Fico feliz de ver o que a marca está fazendo, porque, que nem eu falei, abri só uma marca para dar vazão à minha criatividade e hoje ela transforma a vida de pessoas. Então isso também é um alimento para eu continuar fazendo, sabe? O feedback que eu tenho das pessoas que trabalham comigo é tão maravilhoso e emocionante que isso só me empolga a querer fazer mais, sabe? Então, é uma coisa que me realiza, que me faz feliz, que todos os dias eu acordo com vontade de fazer isso. Então, eu acho que a gente atrai, né? Eu acho que pensar coisas boas atrai coisas boas, agir de forma positiva, você acaba atraindo. Então, talvez seja isso. Eu levo minha vida dessa forma. Muito
muito bacana. E o que a gente vê quando a gente vai lá no teu escritório é que as pessoas que trabalham lá são felizes, né? Eu acho que sim. Isso é muito legal, né? Essa felicidade é muito interessante Nas porque lojas isso também. nas lojas também. Isso é uma energia que circula Eu e que é acho. muito bacana, né? Eu acredito nessa coisa da energia, assim, de... a gente tem até uma frase lá no escritório que é juntas somos mais energia. Eu falo juntas porque 95% da marca é feminina. Também me sinto orgulhosa disso, assim, é uma corrente de elevar mulheres, né? Uma eleva a outra. E é muito bacana nessa convenção, que é um evento que a gente faz todo final de ano, para celebrar o ano que passou e reúne todos os colaboradores, fornecedores, todo mundo que faz parte da marca, assim. É realmente uma coisa surpreendente o que é trazido, e é tão gostoso de ver que não sou só eu, essa pessoa que sente isso, né? Que é um sentimento geral e que a marca proporciona isso. Então, se o meu trabalho e o que eu acredito está levando isso para as pessoas, eu só tenho que agradecer. E as tuas peças, elas trazem isso, né? Porque às vezes, quando a gente monta um look, por exemplo, quando você traz uma peça, um acessório, você dá aquele acessório a cereja do bolo, né? É o que muda tudo, né? Então o acessório traz muito isso. Não adianta você estar com uma roupa bacana. Se você não tiver sem acessórios, se você tiver sem brinco, sem colar, sem nada, parece que está faltando alguma coisa, né? O acessório é sempre o acabamento, né? É aquilo que você falou, né? Eu gosto muito de acabamento, eu gosto muito de botões, tudo. Na verdade, o acabamento de um look completo são os acessórios, né? Eles vão dar esse up, né? E que trazem um empoderamento para a imagem como um todo. Você não acha isso? Eu acho. Bom, eu começo sempre pelo acessório, então... Ela é o contrário. Eu digo que ele é o protagonista. Até a gente, no passado, a gente fez uma palestra, fez com a Cris... como que eu esqueci o nome? Bevenuti? Não, já lembro aqui o nome. E ela falou uma frase que eu achei tão interessante, ela falou assim, Deus está nos detalhes. E eu acho que assim, é um detalhe que não é tão detalhe, né? Ele é um protagonista do look. Às vezes você tá ali só uma roupinha básica, você coloca o acessório. E a ideia do meu acessório, da minha joia, quando eu tô criando, é justamente esse, sabe? A joia, aquela que chega e chega chegando, faz sentido. Que a mulher, assim, sabe, eu quero que a pessoa converse com você não olhando nos teus olhos. Não tô olhando. Então, assim, uma joia que inicia conversas. Quem usa Maria Dolores, né, sabe que você está usando a peça e todo mundo fica mesmo interessado em saber de onde quem é que criou. E a gente vê muito isso quando a gente viaja e está usando alguma coisa sua. Sempre tem alguém que chega perto e pergunta, nossa, onde você comprou? De quem é? Quem é o design que faz? E daí a gente fala que é do Brasil, que é Maria Dolores, é muito interessante. Agora a gente foi para Punta Cana e tinha muitas consultoras na conferência global usando Maria Dolores. Muitas me marcaram. Muitas, né? E todas as outras perguntavam, meu Deus, de onde é isso? É um design do Brasil e tudo mais. Então elas ficam muito interessadas. Tinha muitas usando, inclusive, a flor da pele, que elas acharam lindo, né? Queriam que elas tirassem e vendessem na hora, né? Mas é uma coisa muito interessante a gente ver isso, né? Que tem esse DNA, tem essa assinatura e que realmente, né? Esse sentido que você dá para a peça, de que a peça seja aquilo que chama a atenção no look, né, da pessoa, isso acontece e no meio, inclusive, de pessoas que são interessadas em modas, né? Que as consultoras de imagem, elas estão ligadas na moda, na tendência e tudo. E são mulheres que olham esses detalhes e ficam encantadas com as suas peças. Isso é muito bacana. Não, e é muito bacana essa parceria que a gente está fazendo com vocês, porque faz todo sentido para nós, assim. Eu acho que essa ligação, assim, é importantíssima e tem tudo a ver. Temos que fortalecer ainda mais. Sim. Nossas clientes agradecem. Elas precisam, né? Precisam. Tudo mais. E uma coisa que eu vejo também é que, às vezes, a mulher está acostumada a usar acessórios pequenos, né? Então, ela usa sempre aquele acessório, ela tem medo de usar coisas grandes, daí quando ela usa um acessório grande e que ela vê que aquele acessório compõe, ela fala, nossa, acho que é possível então usar um pouco grande. Porque às vezes está guardado lá dentro dela, é aquela coisa que ela não consegue. Precisa dessa ajuda, assim, sabe? Que é muito trabalho de vocês ali, sabe?
E é muito bacana ver essa autoestima vindo pra fora, né? Sabe? Que tá ali guardadinha e a mulher, ela vira outra. A hora que ela se descobre, se ela se desenvolve, que ela vê que ela é capaz, que... Lá no escritório é muito engraçado, porque muitas começam assim, sabe? Não usam. Tinha uma que veio do mercado automobilístico trabalhar com a gente. E aí, não usa essas coisas, não usa dourado, né? Elas não usam dourado. Dourado não é sempre associado a perua, né? Nossa, agora ela tá com camadas assim. Agora virou perua mesmo, né? Então é muito bacana de ver, quer dizer, às vezes está ali guardado ou não se permitia. Exatamente. Então, se olha no permitir, menstruário, acha bonito na outra, mas ela se permitir em colocar, ela não se permite, né? E quando ela coloca e começa a ver que é bacana, que é interessante, que aquilo compõe o look, ela acha muito mais bonito e começa a usar, né? Então isso é uma parte muito interessante. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Só destacar que você falou da frase, juntos somos mais energia, esse colar tem na plaquinha essa frase. Veio dele, ele que começou, esse foi um colar pro Dia da Mulher, que a gente uniu ali duas mãos. Viu quanto é fã? Olha, eu tenho um apelido, né? Larissa Dolores. Obrigada. Já adiantando, esse colar vai voltar. Olha, já vai ficar no ícone, né? Muito bacana, muito bacana. Que bom. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Queria muito agradecer a Maria Dolores, né, pela disponibilidade, por estar aqui junto com a gente, né, por sempre podendo estar com o Centro Europeu, né, junto com a gente, promovendo isso e promovendo o empoderamento feminino, que é uma coisa que a gente acredita muito. Mais de 90% das nossas alunas de consultoria de imagem são mulheres que também têm esse mesmo propósito que você, que é o propósito de empoderar outras mulheres, de trazer algo que faça sentido e que faça com que essas mulheres se vejam como pessoas importantes, como pessoas que fazem a transformação do mundo, que são extremamente especiais, né? E eu acho que isso se conecta muito com o que a gente quer. Conecta muito com o trabalho da consultoria de imagem, que é o resgate da autoestima, o resgate da sua essência, né? Que às vezes a pessoa está ali precisando de alguém que diga, nossa, vamos lá, vamos fazer, e as tuas peças fazem isso, a tua ideologia faz isso com as outras pessoas, e o nosso trabalho como consultores de imagem também faz isso, né? Traz essa questão de trazer essa pessoa de novo para a essência dela, né? Para trazer com que ela expresse a essência dela da melhor forma possível, né? Da forma mais bela que ela pode ser. Então, eu quero te agradecer por estar junto com a gente mais uma vez. Agradecer a todo mundo que está aí. Eu acho que a Maria tem um convite para todo mundo, né? Bom, muito obrigada por me ouvirem aqui tanto, eu falo bastante. E a gente está com coleções lindíssimas lá em cima, então quem não conhece, eu sei que tem algumas que eu conheci hoje que não conheciam a marca ainda ou não conhecem a loja, então a gente vai estar esperando vocês ali, a loja aqui em cima, para apresentar as coleções e as últimas peças. Vai ser um prazer poder recebê-las ali. E aí a gente vai tirar uma foto todo mundo, né, ali. Acho que a gente tira na escada, vai ficar bonito, né? Pode ser, E queria agradecer a todo mundo que nos ouviu, né, que está pelo YouTube, pelo Spotify, né, nesse estilo meeting, onde a gente teve aqui a presença ilustre de Maria Dolores. Muito obrigado. Obrigada, Maria. gente. Muito obrigada, viu?